Graças a Deus, queridos, por este momento, que o Senhor esteja abençoando aqueles que colocaram a mão no arado. Amém? Agora, vamos ao texto sagrado. Abra a sua Bíblia comigo no último capítulo da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nas próximas semanas, vamos estudar o livro de Ageu. Trataremos do tema a honra de Deus, ou como viver uma vida que honra a Deus. Em julho vamos estudar o pequeno livro de Jonas, tratando do tema Deus não desiste. E em agosto, queridos, vamos fazer uma série de estudos sobre casamento. Agosto e setembro, todos os domingos, teremos aqui encontros de casais e não vai ter custo algum, tá? Oremos por isso, estejamos pedindo ao Senhor pela ministração da palavra e por tudo o que Ele vai fazer nos nossos corações. Hoje chegamos ao fim desta série e eu estou muito feliz por tudo que nós vivemos ao longo deste tempo de estudo da palavra de Deus. Você tem dificuldade em armazenar o que estuda? Memorizar o que lê? Um livro... E de repente você faz a leitura de um livro de 200 páginas e depois já não sabe mais o que leu. Acontece isso com você? Uma boa pedida é o resumo. Resumo é reduzir um grande texto às suas principais ideias. E um dos propósitos do resumo é a fixação do conteúdo que você está estudando. E este recurso está ao alcance de todos, mas alguns não gostam dele. Por exemplo, eu tive um amigo no seminário que lia muito, constantemente, mas não guardava nada. Os professores chegavam na primeira semana de aula, especialmente Léo, que não está aqui, carece das nossas orações. Léo dizia, a leitura do semestre será este livro, este livro, este livro, este livro, este livro, este livro, e aí por aí ia. Geralmente 2.000 páginas Léo passava por semestre. Na terceira semana, meu amigo já tinha lido tudo. E quando eu perguntava, e aí? Aprendesse o quê? Rapaz, nada. Não aprendi nada, não sei nem o que eu li, não sei nem pronunciar o nome do autor, quanto mais dizer o que ele escreveu. E eu, mas rapaz, e por que tu fez essa leitura tão rápida? Por que tu correu tanto? Eu falei, mas não é obrigatório. Eu tenho que ler, é obrigatório. O que me importa é chegar no final do semestre e dizer ao professor sem preocupação no coração, eu li, professor, eu li todos os livros que você indicou. Será esse um método bom? Ler e não assimilar, estudar e não aprender? Não seria melhor, talvez, resumir? Ou talvez ler menos para guardar mais? Meu amigo estava interessado apenas nas notas. E eu acredito que aprender é melhor do que notas. Aprender resulta em boas notas. Um exemplo disso, gente, é o que a minha filha Beatriz produziu algumas semanas atrás. Parte de uma tarefa de português na sala de aula era produzir um texto sobre o significado da Páscoa. E o texto que ela produziu tem o seguinte título, e eu gostaria de ler o texto para vocês. A verdadeira Páscoa. E o texto bem simples, mas que fala muito, ou falou muito ao meu coração, diz assim, o significado da Páscoa, todos os anos, é mostrado de forma errada pela televisão, com o motivo de fazer as pessoas comprarem cada vez mais. Uma menina de 8 anos. A verdadeira Páscoa para nós cristãos não tem nada a ver com chocolate. Deus enviou seu Filho Jesus para pagar pelos nossos pecados e nos dar a salvação. A morte de Jesus na cruz, isto é o verdadeiro significado da Páscoa. Ovos de Páscoa enormes e cestas cheias de chocolate são realmente uma delícia. Coelhinhos da Páscoa nos trazem ovos. Coelhos nem põem ovos. Tudo isso com certeza não é o verdadeiro significado do Natal. O feriado da Páscoa já passou, mas devemos lembrar da salvação que Jesus nos deu o ano todo, todos os anos. Eu louvei a Deus por isso aqui, gente. Não pela nota máxima que ela adquiriu,
mas pelo que ela escreveu aqui, pelo que ela entendeu do Evangelho, e pela capacidade de resumir o Evangelho e apresentá-lo à sua professora. Se eu pedisse a você um resumo do Evangelho, qual seria? Se você tivesse a oportunidade hoje de resumir o Evangelho, qual seria a sua resposta? Paulo está neste último parágrafo de Gálatas resumindo o Evangelho. E ele faz isso com o propósito de fixá-lo uma vez mais no coração dos seus irmãos da Galácia. Eu vou me despedir de vocês, mas eu não quero que vocês abandonem o Evangelho. Para resumir, eu vou escrever este último parágrafo. Queria que você me acompanhasse. Gálatas capítulo 6, a partir do verso de número 11, que diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa mesmo é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude agora. Que a tua graça seja com o nosso espírito. Que a tua palavra alcance o nosso coração. Que a tua paz invada o nosso coração e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a redigir aqui um resumo, a apresentar um resumo do teu Evangelho. E ajuda-nos a memorizar isso para a glória do teu nome. Muito obrigado. Queremos render graças ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Imagine a cena. A igreja da Galácia se reúne para ouvir a carta do seu pastor, que não está mais presente, porque se acha plantando novas igrejas em algum lugar distante. O dirigente local, ou o pastor local, o presbítero local, sai de casa em casa avisando: a reunião vai ser na casa de fulano. E hoje eu vou ler uma carta, a carta do fundador da nossa igreja, o apóstolo Paulo. Alguns chegam mais cedo, pegam os melhores lugares, outros chegam depois. Alguns ficam do lado de fora, mas querem ouvir. É a carta do apóstolo Paulo. É possivelmente a primeira carta do apóstolo Paulo. O dirigente toma a carta de Paulo e começa a ler. E o que ele lê? Eu vou resumir as principais partes de Gálatas. Primeiro ele lê uma seção biográfica. Ele lê sobre a vida, peregrinação espiritual de Paulo. Quem era Paulo antes de Cristo? Quem é Paulo agora em Cristo? Como foi que Paulo se tornou apóstolo? E o que um apóstolo faz? Capítulos 1 e 2. Depois da seção biográfica, o dirigente segue a leitura falando do coração da carta aos Gálatas. A seção doutrinária
que trata sobre a justificação pela fé. Enquanto ele lê sobre Deus aceitando pecadores diante de sua presença, as pessoas ficam inquietas, pois isso é importante. Como pecadores entram na presença de Deus? Ao término da exposição da doutrina, o dirigente constantemente tira os olhos da carta e os coloca sobre os seus irmãos, pois agora ele está aplicando a doutrina da justificação. Ele para em algum momento para que as pessoas sintam o peso da mensagem do apóstolo. Até que, ao se aproximar do final da carta, ele a vira para a igreja e aponta para o verso 11 e lê: vejam com que letras grandes eu estou lhes escrevendo de próprio punho. Letras garrafais, ele aponta e diz: irmãos, veja, o apóstolo Paulo escreveu o último parágrafo. Ele tomou a pena do seu secretário, era assim que normalmente ele escrevia. E agora ele mesmo escreveu o último parágrafo e em letras garrafais. E isso significa ênfase. Ele quer que prestemos atenção dobrada ao que vem a seguir. E o que é que vem a seguir? Sua conclusão, que não é chata, sem sentido superficial. É o resumo de toda a carta, o resumo do Evangelho, o resumo do próprio cristianismo. Que resumo é este que ele traz no último parágrafo da carta aos Gálatas? Eu tenho no boletim da nossa igreja, na segunda página dele, 3 verdades que resumem o Evangelho. 3 verdades apresentadas por Paulo, que resumem a sua mensagem aos Gálatas, que resumem o próprio Evangelho. Primeira verdade, queridos: o Evangelho é uma obra de Deus que acontece no interior do homem. Antes de se evidenciar do lado de fora, ela transforma o interior do homem. Paulo termina a sua carta voltando ao grande problema que deu origem à carta aos Gálatas: os judaizantes, os falsos pregadores. Ao se voltar uma vez mais para os falsos pregadores, Paulo aponta 4 problemas nos falsos pregadores. O primeiro deles: seu método é a força física e psicológica. Ele diz aos irmãos, os que desejam causar boa impressão exteriormente, verso 12, tentando obrigá-los a se circuncidarem. Não sei se vocês se lembram, mas no capítulo 2, quando Paulo foi a Jerusalém com Tito, os apóstolos de Jerusalém não obrigaram Tito a passar pela cirurgia da circuncisão. Os judaizantes são os que obrigam os estrangeiros a passar pela cirurgia da circuncisão. E eles faziam isso por força, mas eles faziam isso também por palavras ou com palavras. E por isso eu digo que tinha um efeito psicológico. Eles diziam aos irmãos da Galácia: se vocês não cortarem o prepúcio, vocês não serão aceitos diante de Deus. Não pensem que estão salvos em Cristo Jesus. Vocês precisam completar a salvação obedecendo à lei dos judeus. Primeiro problema: método, força humana. Segundo problema, o motivo deles, qual era? Medo. Paulo diz que eles agem desse modo, verso 12, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Não podemos deixar de notar isso. A perseguição do primeiro século, irmãos, começa com os judeus e não com Roma. Os judeus começam a perseguir a igreja. E os judaizantes não querem perseguição. O que eles fazem? Eles tratam de convencer os cristãos a passarem para a lei dos judeus.
para dizer na região da Galácia ao líder da sinagoga: não façam nada conosco, nós estamos obedecendo a lei dos judeus. Medo. A mensagem deles também é um problema, porque ela é inconsistente, incoerente. Paulo diz no verso 13 que nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Eles pregam salvação pela obediência, mas eles mesmos não conseguem obedecer. Incoerência. E por fim, o seu alvo não é o bem do próximo, não é a glória de Deus, é a glória pessoal. Pois Paulo diz que eles fazem isso a fim de se gloriarem no corpo de vocês. O que é isto, gente? Estes falsos pregadores queriam voltar a Jerusalém com uma lista de circuncidados. Queria colocar a lista diante dos líderes judeus. Eis aqui o número de circuncidados que nós temos. E com isso eles ganhavam honra, fama, prestígio, nome. Ou seja, não estão pensando no bem do outro, estão pensando na glória pessoal. Diante disso, Paulo diz uma última vez: tal religião é falsa, porque só pode mudar o lado de fora, não pode transformar o lado de dentro. De modo que, o verso 15 diz: de nada vale ser cortado por fora. O que importa é ser cortado por dentro. Porque o verdadeiro evangelho não transforma aspectos externos apenas. O verdadeiro evangelho transforma o homem por completo, mas sempre de dentro para fora. Ele não muda apenas parte do nosso corpo. Quando o evangelho nos alcança, ele nos muda completa e radicalmente para a glória do nosso Deus. Você já foi alvo desta obra interior do Espírito Santo? Você já foi alvo do que chamamos de novo nascimento? Você já ressuscitou do estado de pecado em que se encontrava para um estado de vida no Espírito Santo? Os seus olhos já se abriram para contemplar a glória de Deus brilhando na face de Cristo? Digo, é Cristo a pérola do seu coração, o tesouro da sua vida, a razão da sua existência. Isso já aconteceu com você. Por que então, irmãos? Por que retrocedemos? Por que tornamos algo do coração, externo, frio, apático? Por que transformamos uma relação pessoal com um Deus pessoal num tradicionalismo morto, formal, frio? Por que, queridos, o ler a Bíblia já não é mais para nós o conhecer a Deus? Por que ouvir o Evangelho já não aquece o nosso coração? John Stott, comentando o texto, diz que o povo de Deus sempre cai neste erro. Transformar o que é interior no que é exterior. Se preocupar com a religião do lado de fora e com a exibição, e deixar de se preocupar com a vida espiritual. Foi assim nos tempos de Isaías. E Deus o tomou e disse a Judá: vocês se aproximam de mim com boca e com louvores, mas o coração de vocês está longe de mim. Nos dias de Jesus, ele tomou esta passagem de Isaías, se voltou aos religiosos e disse: vocês são hipócritas. Conhecem tudo acerca da lei, mas nada do Deus da lei.
Durante a história da igreja medieval, ela mergulhou na escuridão do formalismo. Cultos, missas celebradas em línguas que ninguém entendia. Até que chega a reforma e a paixão por Deus volta ao coração do homem, mas vez por outra caímos no mesmo erro. E aí, citando outra vez Stott, o igrejismo dos nossos dias é muito parecido. Cultos frios, cristãos frios, que andam no automático, mas não estão mais vibrando no coração pela glória de Deus. Se você anda assim, o que você faz? Se eu me acho assim, o que eu faço? Se o meu culto se parece mais fúnebre, se a minha vida cristã é fria, indiferente, o que fazemos, queridos? Nós clamamos: Senhor, como Davi, devolve-nos a alegria da tua salvação. Maravilha-nos outra vez com as grandezas do Evangelho. Toma o nosso coração e nos permita paixão outra vez pelas coisas do Senhor. Nós nos lembramos do Evangelho, queridos. Estávamos perdidos. O Senhor nos encontrou. Éramos condenados, mas Jesus nos salvou. Estávamos distantes, mas o Senhor se aproximou. Éramos inimigos de Deus, mas Jesus se tornou o nosso amigo. Louvemos a Deus por isso. Lembre o seu coração o Evangelho. Pregue para o seu coração o Evangelho. Leia o Evangelho. Ore pelo Evangelho, conheça o que significa o Evangelho. Se vivemos esta obra no interior, queridos, por que tememos o homem? Os judaizantes são medrosos, estão com medo dos homens, e por isso eles não querem compromisso com Cristo. Meu querido, se você foi aceito por Deus, por que você vai temer um homem mortal? Se Deus está com você, por que você vai temer qualquer coisa nesta vida? Como disse antes, o medo não está de acordo com o Evangelho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo Paulo, queridos, aos Gálatas, nesse capítulo, parágrafo final, o Evangelho é uma obra que acontece primeiro aqui. Segunda verdade sobre o Evangelho, que resume o Evangelho é uma obra de Deus. Talvez eu pudesse ter colocado aqui em caixa alta. É uma obra de Deus e não do homem. Não é uma obra feita por você, por mim, inventada por um homem. Depois de nos falar sobre a religião dos homens, dos judaizantes, Paulo fala sobre a religião de Deus. E ele começa com a glória. Os judaizantes se gloriam no corpo dos estrangeiros. O que é se gloriar, gente? Se gloriar é exultar em algo ou em alguém. É regozijar-se em algo ou em alguém. É viver por algo ou por alguém. John Stott diz que a nossa glória é o nosso horizonte, é pelo que vivemos, é o que buscamos. Reconhecimento, honra, valor. Os judaizantes buscam isso cortando os outros e colocando numa lista. Isso é estranho. Mais estranho é o que Paulo vai dizer. É estranho, porque Paulo vive
pelo que muitas pessoas sequer pensam em viver. Paulo não se gloria no seu trabalho. Paulo não tem sua alegria última nos resultados do final do mês. Paulo não vive buscando popularidade ou nome, fama. Paulo não vive como qualquer pessoa. E para piorar, Paulo vive, se gloria, se alegra com algo que era vergonhoso nos seus dias. Quanto a mim, diz o verso 14, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz não era um símbolo de amor nos tempos de Paulo. Para o judeu era maldição, para o grego era fraqueza e para o romano era vergonha. Era um objeto desprezível, não fazia parte do vocabulário da alta sociedade de Roma. Quando falavam de morte e de cruz, trocavam cruz por árvore do azar. Porque era feio usar este termo. Criminosos morriam ali, os piores da sociedade morriam ali. E no entanto Paulo está aqui dizendo: eu me glorio nisso, eu vivo por isso. Esta é a razão da minha vida. Enquanto uns não falam sobre a cruz, eu divulgo a cruz, eu prego sobre a cruz, eu vivo e morro pela cruz. Por quê? Porque ele disse aos Gálatas: estou crucificado com Cristo. Porque ele disse aos Coríntios: resolvi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Porque muitas vezes ele fala sobre a glória da cruz, a maravilha da cruz, o poder da cruz. Por quê? Porque ele faz da cruz sua glória. Porque quando ele olha para a cruz, queridos, ele vê a obra de Deus. Quando ele olha para a cruz, ele contempla a sua salvação. Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz. E quando ele morreu por mim. Ele morreu para me conquistar. Ele morreu para me salvar. Ele morreu para me dar vida e vida eterna. É a obra de Deus na cruz do Calvário. Mas para Paulo era mais do que pregar a cruz. Viver tendo a sua glória na cruz era viver um estilo de vida crucificado. Porque ele diz: o mundo, por meio da qual, a cruz, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus crucificado por nossa salvação. O cristão é crucificado. Paulo vem falando disso desde o início. Mas agora ele diz: o mundo é crucificado. O cristão tem sua salvação na crucificação de Cristo. O cristão se identifica com Cristo e é crucificado com Ele. Mas ele também pega o mundo, os seus valores, os seus sonhos, o seu estilo de vida e o coloca na cruz. E diz a Deus: seus valores já não me encantam mais. Seus sonhos já não são mais os meus sonhos. Por quê? Porque Deus, na cruz, realizou a sua obra de salvação. E esta obra invadiu o meu coração, transformando o meu mundo. Agora eu vivo para Deus. No que você se gloria, meu querido? Pelo que você vive. Alguns vivem pela beleza, outros vivem pelo dinheiro, alguns vivem por suas conquistas pessoais. Pelo que você vive? Há um problema com a maneira de viver de muitas pessoas. Sabe qual é o problema? Tal estilo de vida não cumpre o que promete. A beleza passará, o dinheiro passará, o trabalho pode passar, pessoas à nossa volta podem passar, e coisas ou pessoas que nos dão sentido, valor,
glória. Não podem fazer isso sempre. Em algum momento, vamos nos frustrar. Como é que eu quebro o encanto do meu coração com este estilo de vida mundano, de fazer de pessoas, coisas, conquistas a minha glória? Eu acho que este verso sugere 2 caminhos. O primeiro deles, olhe para o seu tamanho. Lembre-se constantemente do seu tamanho. Alguns são maiores do que outros aqui. Eu sou um deles, né? Maior do que muitos aqui. Pelo menos quando estou aqui. Sabe como é que você lembra o seu coração do seu real tamanho? Olhando para a cruz. A cruz de Cristo é algo maravilhoso para alguns, mas desagradável para outros. Sabe por quê, irmãos? Porque ela nos comunica o nosso real tamanho. Vocês são pecadores, a cruz falando aos nossos corações. Vocês não são tão bonitos como pensavam. Vocês não podem tudo o que vocês acham que podem. Vocês não podem conquistar o Senhor. Vocês não podem conquistar um estado de alegria duradouro. Vocês não são tudo o que pensam que são. Outra vez, citando John Stott, ele diz que a cruz é o objeto pelo qual Deus nos coloca outra vez no real tamanho. Somos pecadores, falhos, feios, imperfeitos. Mas há um outro caminho. Olhe para o seu tamanho e humilhe o seu coração. Mas olhe para o tamanho de Deus e exulte no seu amor. Paulo está dizendo, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque quando eu olho para ela, eu me vejo um pecador miserável, perdido e condenado. Ao mesmo tempo, quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor de Deus. Deus enviou o seu Filho para me salvar. Eis o tamanho do seu amor. Quando eu olho para isso, queridos, Cristo crucificado, e eu o vejo morrendo, eu sei, Ele morreu para me dar vida. Ele está em tristeza profunda para me oferecer alegria. Ele veio à terra para me levar ao céu. Ele sentiu o inferno na cruz para me permitir entrar nos céus de glória. Eis o tamanho do seu amor. Quando estas verdades invadem o nosso coração, não somos mais os mesmos. Somos crucificados com Ele e crucificamos o mundo também. E o que acontece? O que Timothy Keller diz, o mundo perde o seu poder sobre nós. Não mais vivemos em busca das mesmas coisas, perseguindo os mesmos sonhos, vivendo pelos mesmos valores. Nós crucificamos um estilo de vida que não agradava a Deus e que não resolvia os nossos problemas. E o que significa crucificar o mundo? Rejeitá-lo, desprezá-lo, tê-lo como morto. Colocá-lo para fora, não dos limites da cidade, como fizeram com Jesus, mas dos limites do nosso coração. Não vou procurar satisfação na satisfação do mundo. Não vou procurar conforto no conforto do mundo. Não vou procurar solução na solução do mundo. Hoje, só Cristo me satisfaz. Ao ponto de poder dizer, tirem-me tudo, mas me deixem o Salvador ao meu lado. Ele me satisfaz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por fim, queridos, uma terceira verdade que resume o Evangelho e a mensagem da carta aos Gálatas é que o Evangelho é uma obra de Deus que abençoa o homem. Não sei se você se lembra como Paulo começou esta carta. Ele estava
bem nervoso. Amaldiçoou profetas, falsos pregadores, 2 vezes. Em algum momento de sua carta, se não me falha a memória, capítulo 5, ele pediu a castração deles. Eu os odeio, porque eles fazem o mal à igreja. Eles perturbam a igreja e eles maculam Cristo Jesus ou a cruz de Cristo Jesus. Mas este mesmo apóstolo que começou com raiva, termina tranquilo e com bênção sobre a igreja. Ele apresenta bênçãos para a igreja. E aqui no verso 16 eu encontro verdades sobre a igreja que é abençoada. Uma delas, a igreja do Senhor é o Israel de Deus. Sabe essa história? Quero ir a Israel para me batizar no Rio Jordão. Que história é essa, meu irmão? O seu Deus não é Deus de um rio, não. Ele é Deus do universo. Segundo esse texto, Romanos 11, e tantos outros, a igreja do Senhor é o Israel de Deus. E isso significa dizer que todas as bênçãos do Antigo Testamento já estão sobre você. Ninguém vai dizer amém? Amém. 39 livros são muitas bênçãos. E eu vejo isso aqui, irmãos. Primeiro, Paulo diz que os que andam conforme essa regra são a igreja e também sobre o Israel de Deus. E este I ou E, partícula conectiva no grego é kai e deveria ser traduzida por a saber. O Israel de Deus explica quem é a igreja. Outra coisa, esta bênção de Paulo, paz e misericórdia, é dos judeus. Paulo toma isso emprestado e a joga sobre a igreja. Deus abençoa o seu povo. E o seu povo se chama o novo Israel de Deus. Outra verdade sobre esta igreja de Deus, que é abençoada por Deus, ela tem uma regra. Não é qualquer igreja, não é qualquer reunião, não é qualquer lugar, diz o texto. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Não é sobre todas as pessoas que andam conforme qualquer regra, mas sobre as pessoas que andam conforme essa regra. Regra é canon no grego e significa vara de medir. A igreja tem uma vara de medir, ela tem limites, nortes. A Bíblia Sagrada. A igreja é abençoada quando ela se coloca sob a liderança da Bíblia Sagrada. Quando ela não inventa, quando ela não cria novas doutrinas, mas vive esta doutrina das Escrituras. Enquanto a igreja vive dentro destes limites, a regra do Evangelho, diz Paulo, ela receberá paz e misericórdia. A igreja vive em paz com Deus, irmãos. Ela sabe que é a noiva do Senhor. Ela sabe que é alvo do amor de Deus, da bênção de Deus e não da maldição de Deus. Ela não vive com medo de Deus, fugindo de Deus toda vez que erra. Segundo a regra do Evangelho, ela sabe que é aceita diante de Deus todos os dias. Depois destas marcas do verso 16, Paulo apresenta uma outra bênção, que talvez não seja tanta bênção assim para alguns, pois ele diz, sem mais, que ninguém me perturbe. Judaizantes, parem de perturbar a igreja, parem de me perturbar. Eu estou cansado disso. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vocês andam por aí fazendo confusão por causa de uma marquinha de nada. Eu também tenho essa marca. Paulo era judeu. Mas o que ela me garante? Apenas a aceitação dentro do povo de Israel.
Eu tenho uma marca no interior que me garante a aceitação diante do Deus de toda a terra. E essa marca é evidenciada não num corte, numa tatuagem religiosa. Essa marca é evidenciada, diz Paulo aqui, em perseguição. Eu fui espancado por esse Cristo na região da Galácia. Atos capítulo 14. Plantando as igrejas de vocês, bateram em mim e me deram por morto. Vocês se gabam de uma marca que os coloca fora do sofrimento? Eu me glorio na marca que me identifica com o Cristo que sofreu por mim. A minha identificação com Ele é muito mais forte. E aí Paulo termina onde ele começou. Graça de Deus. Ele começou com uma bênção ou uma saudação graciosa. Ainda no capítulo 1 ele passou ao espanto de ver que os Gálatas estavam abandonando esta graça. E depois ele passou, por assim dizer, toda a carta, convocando os Gálatas ao retorno à graça de Deus. Agora ele volta ao tema da graça de Deus e conclui dizendo: irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Palavras caríssimas aqui, queridos. Irmãos, graça, Jesus, Senhor, Espírito. Por que Paulo termina com a graça, irmãos? Será que é sem importância, apenas a título de oração, conclusão? Eu penso que não. Eu penso que há pelo menos duas razões pelas quais ele conclui com a graça. Primeira delas, o cristão entra no reino de Deus pela graça, mas ele está dizendo: não saia da graça, permaneça no reino de Deus pela graça. Essa graça que o trouxe para dentro vai preservá-lo até o final. Você pode dizer amém por isso? Amém. Segunda razão, queridos, segunda razão. Paulo diz que esta graça deve ser sentida no espírito de vocês. Outra vez, a religião cristã é uma religião do coração. É muito saber, é sim, mas não é apenas saber. É saber que provoca emoção, provoca sentimento, relacionamento. Paulo está dizendo que esta graça que vocês conhecem seja sentida no coração de vocês. Eu quero que vocês saibam que são aceitos diante de Deus por Cristo Jesus. Mas mais do que saber, eu quero que vocês sintam isso. Desfrutem desta grande bênção que é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Será que somos, queridos, alvos destas bênçãos? Será que somos o novo Israel de Deus? Será que você poderia terminar a série de Gálatas hoje dizendo: eu sou parte deste povo abençoado? Pelo menos 3 marcas que precisamos buscar para ter como evidências da nossa salvação e segurança contra os ataques que nos dizem muitas vezes que não temos as bênçãos ou que não somos salvos. Uma delas é o amor pela palavra de Deus. O cristão ama a palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Eu sei que há níveis diferentes, intensidades diferentes, há altos e baixos nesse relacionamento. Mas Paulo diz: paz e misericórdia sejam sobre os que andam conforme essa regra. Que regra é esta? A regra do Evangelho, a mensagem de todo o livro de Gálatas. Vocês são aceitos somente por Jesus. Vivam assim. Porque eu linko isso com a palavra de Deus. Quanto mais eu amo a palavra de Deus, estudo a palavra de Deus, mais eu conheço este Deus que me salvou na cruz do Calvário. Não é, irmãos, um encontro de negócios, um show. É um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Ele fala.
E eu sei que Ele pode usar pessoas para falar conosco, mas pelas Escrituras, este meio é o último, excepcional. Deus escolheu, queridos, falar com o seu povo mediante este livro. Se o Evangelho invadir o meu coração, eu vou ter vontade de conhecer o Deus que me salvou. Vou amar este livro. E sabe o que isso vai produzir no seu coração? Paz. Paz que vem do conhecer a Deus. Você não vai ter mais medo de Deus. Você não vai viver mais correndo atrás deste ou daquele homem que tem alguma bênção para você. Você vai parar e vai ver que todas as melhores bênçãos do Senhor estão aqui. Eu acho que eu já disse isso para vocês. Eu estava numa fazenda, um irmão em Cristo passou um final de semana conosco e ele tinha alguns anos. Eu não acredito que uma pessoa de 3 anos seja nova convertida, gente. Mas ele dizia, eu sou novo convertido. Quanto tempo você tem de cristianismo? 3 anos. Eu falei, meu amigo, 3 anos. Eu perguntei para ele, meu querido, como é que você se relaciona com Deus? Rapaz, de vez em quando eu oro. E de vez em quando Deus fala comigo. Eu disse, de vez em quando? Como é que Deus fala com você? De vez em quando, pastor, eu vou a um culto e Deus usa um vaso. De vez em quando você vai, e de vez em quando Deus usa o vaso. Aí ele fala aquelas coisas bonitas e fala sobre a minha vida, e eu me encho de ânimo e continuo a vida, tal. Aí eu choquei ele. Eu disse, meu irmão, Deus fala comigo todo dia. Eu vejo anjo, eu já vi mar se abrindo, eu já vi fogo descer do céu, e o olho dele foi, como é a história, homem? Acho que ele pensou, esse cara é um guru, alguém... Como é que você vê tudo isso? Eu falei, meu irmão, está tudo aqui. Toda vez que eu abro este livro, como disse Ambrósio, Deus passeia comigo, me mostrando as suas maravilhas. Você está perdendo tempo, meu irmão. Não é algo tipo chato. Eu vou ter que ler a Bíblia hoje. Meu irmão, o salmista diz, prove e veja que o Senhor é bom. Segunda marca que nós devemos buscar: amor pela palavra, amor por Cristo. Os judaizantes fogem da morte porque amam sua vida. Paulo diz que vem a morte, eu já morri para o mundo mesmo, eu já não sou mais daqui. Que a minha vida seja um sacrifício vivo no teu altar, Senhor, ele diz aos romanos. Que eu exista para agradar o Senhor, seja isso na vida ou na morte, com muito ou com pouco. Qual é a identificação que você tem com Cristo? Paulo diz, eu vivo por Ele, eu morro por Ele, eu falo dEle, eu prego o seu nome, eu levanto o objeto de escárnio da multidão, porque isso me deu salvação. Todo mundo sabe que eu sou apóstolo, todo mundo sabe que eu sou pregador. Qual é a identificação que você tem com o seu Salvador? As pessoas à sua volta sabem disso, enxergam isso, percebem isso. Ele está no seu vocabulário, ele está na sua conversa, ele faz parte do seu almoço, ele está com você na cama. Paulo está entregando a sua vida no altar, queridos, porque ele amou a Cristo acima de todas as coisas. E não foi por esforço próprio, foi porque um dia o Senhor o amou sobre todas as coisas. Paulo está apaixonado por aquele que se entregou por ele. E por fim, nós precisamos de uma outra marca, o amor de Jesus, ou desfrutar deste amor. Paz, graça e misericórdia estejam sobre vocês. Graça esteja no Espírito
espírito de vocês. Por que Paulo diz isso no final? Porque o cristão entra no reino, permanece no reino e chegará ao reino dos céus pela graça. Qual é a implicação disso? Nada vai nos arrancar das mãos do Senhor. Ninguém vai nos separar do amor de Deus. Então pare, meu querido, de fugir de Deus e corra para Deus. Pare de correr para longe de Cristo porque você pecou, porque você errou. Corra para Cristo e tenha nele o seu advogado fiel. Desfrute disso. Quando foi a última vez que você se pegou assim, em lágrimas, dizendo: Deus me ama? Pelo amor de Deus, o que foi que Ele fez na cruz do Calvário por mim? Quando foi a última vez, queridos, que você fez isso? Sentiu a graça de Deus? Não apenas no seu intelecto, eu sou salvo, mas eu sou salvo. Eu não vou passar a eternidade longe de Deus. Eu não estou mais sob condenação. Eu não sou mais inimigo de Deus, eu sou amigo dele. Quando foi a última vez que isso invadiu o seu coração? Eu viajei a Fortaleza na última semana. Conheci uma igreja abençoada, um pastor abençoado, visitei irmãos queridos, mas nada disso foi o melhor da minha viagem. Eu fiquei com um irmão num quarto do hotel, irmãos. E na noite da terça para a quarta, conversando sobre as coisas do Senhor, nós nos colocamos de joelhos. E este amor nos alcançou. E ficamos ali só chorando, louvando a Deus, porque éramos perdidos e não somos mais. Deveríamos estar lá fora, mas por graça estamos aqui. O que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios, irmãos? O que você pode fazer para armazenar melhor o conteúdo que estuda, o livro que lê, a apostila? Resumo, o resumo é bom, mas se você pode gastar tempo resumindo coisas para a faculdade, por que não gastar tempo resumindo as coisas da tua eternidade? Minha filha produziu uma redação, Paulo escreveu uma carta. Como você vai resumir a mensagem de Gálatas? Como você vai resumir o Evangelho de Jesus Cristo? Escrevendo uma música, quem sabe? Pintando um quadro, talvez. Produzindo uma carta, uma redação, eu espero. Eu não sei pintar, queridos. Não sei desenhar e não sei cantar. Por isso, ao final de Gálatas, eu escrevi uma breve poesia, que vou usar para lembrar o meu coração do que eu estudei nesse livro, olhando para as 3 grandes sessões e o que Deus fez por nós, nesta boa notícia que se chama Evangelho. De Deus, o Evangelho vem, pois ninguém mais do que Ele quer o nosso bem. Em Deus o Evangelho existe, e ao seu amor homem nenhum resiste. Em Cristo, o Evangelho se elucida, pois só Ele pode resgatar a nossa vida. Em Cristo, o Evangelho é ação, é poder que transforma todo e qualquer coração. O Espírito, o Evangelho ensina, mudando a todos e a qualquer sina. No Espírito, o cristão insiste, e do amor ao próximo, ele jamais desiste. É o resumo que eu produzi, para lembrar o meu coração da mensagem da carta aos Gálatas. Produza alguma coisa ao longo desta semana. Vamos entrar num outro livro, e depois num outro livro, e depois num outro livro, e oxalá que tenhamos 30 anos aqui, para cobrir da mensagem das Escrituras. Você tem uma semana para meditar, pensar, louvar e produzir algo.
que aprendeu ao longo desta série. Amém, querido?